Fala, rapaziada, beleza? Minha galera aí da Guarda Municipal de Niterói. Então, ó, professor Rodrigo Gomes na área. Tô hoje aqui pra gente deixar uma dica aí pra tua matéria. Bom, então o edital tá aberto, provinha em abril, né? Até então, até não haver mudanças. Então, provinha em abril. Vou deixar uma dica aqui pra você de direito penal geral. Fica ligado que esse programa de direito penal da Guarda Municipal, ele veio um pouquinho fora do que é comum, né? Vamos até pegar a Guarda Municipal, não sendo área de segurança, mas vamos meter aí no mesmo bolo. E geralmente a parte geral para a área de polícia e até para a Guarda Municipal não é tão extensa assim. Fica ligado que a tua parte geral ela é toda, então ela é do artigo 1º até o 120. Obviamente esse vídeo aqui não é esse intuito, é apenas deixar uma dicasinha aqui. E eu fui jogar lá, né, do Instituto Selecom algumas questões, então eu joguei nem por ponto. Eu tentei buscar em banco de questões questões de direito penal da banca. Apareceram só duas e as duas foram de penal geral. Uma sobre ilicitude, vamos trabalhar esse ponto, e a outra foi sobre fato típico, mas aí o fato típico é muito grande e não daria pra gente fazer uma dicasinha aqui de fato típico nesse videozinho aqui, né, bem curto, pra te dar um comprimido aí pra você tentar solucionar algum problema imediato. Então, hoje aqui eu vou trazer pra você o ponto de ilicitude. Então, a primeira lance que você tem que saber é, quando a gente falar de crime, tá? A gente vai ter um conceito analítico de crime. O que é isso? Você pega o crime e você analisa os elementos dele. Quando você chega nessa análise, você chega à conclusão que o crime, ele vai ser um fato típico, legal, ele vai ser um fato típico e ilícito e ainda ele será culpável. Detalhe, na sua prova cai penal geral inteiro, então você vai ter que estudar o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Vou deixar aqui um lance genérico para que você entenda o seguinte, não se esquece que o fato típico ele vai ter que precisar de uma conduta que gere um resultado, né? Via de regra, nem todo crime tem resultado, isso é um ponto para uma outra aula, que terá um nexo causal e ele vai ter um enquadramento na lei. Então aqui, ó, já adianto, desses 3 pontos aqui, dessas 3 análises, fato típico é a maior delas, sem a menor sombra de dúvida. Então todo crime ele começa com a história de ter uma ação ou omissão. Alguém está praticando alguma coisa que está gerando uma consequência natural. Então, se eu pego a minha arma, dou um tiro, mato alguém, esse é o resultado da minha conduta. E se você olhar o tiro e a morte, você vai ver que eles têm uma ligação ou um nexo. Aí é uma outra aula também. E você não basta ter uma conduta que gere algo que tenha ligação, mas também você tem que ter a tipicidade, que é o enquadramento disso aqui dentro da lei. Então, quando eu pego a minha pistola, mato alguém, eu vou olhar lá para o 121 e vou ver o tipo penal, a previsão. A previsão lá é matar alguém. Se há essa previsão, você agora acabou de encontrar o enquadramento. Ótimo. Detalhe, o que eu quero que você sempre saiba que o crime, o conceito analítico, ele é cumulativo. O que eu quero dizer com isso? Você tem que ter um fato típico que também seja ilícito e que também seja culpável. Costumo chamar isso aqui de um castelo de cartas. Você tirou a carta, cai todo o castelo. Então, qualquer um desses elementos que falte, você não terá o crime na análise composta desses elementos. Então, aqui fato típico é isso, uma outra aula. Não escolhi para agora porque ele é muito grande, ele se desdobra em 4 subitens extensos, e aí eu deixei para você o seguinte, se você chegar à análise, à conclusão que você teve a conduta, que gerou um resultado, que teve nexo e enquadramento na lei, leia-se a regra. A regra é que todo fato típico tende a ser ilícito. E aí, a regra é que se você enquadrou uma conduta na lei, ela é ilícita. Grave esse nome aí, ou antinormativa. Anti com i no final, prefixo de contrário. Então aqui eu quero que você entenda
que o fato típico será ilícito e aqui é a minha dica de hoje. Salvo se você estiver nas excludentes de ilicitude. Excludente é algo que retira, que exclui a ilicitude da conduta. Então, olha que interessante, você vai ter a possibilidade de praticar um fato típico que não seja ilícito. E perceba, quem vai te dar, via de regra, essa permissão é a lei. Então eu quero também que você entenda que as excludentes de ilicitude a gente costuma chamar de normas permissivas. Olha o detalhe, se você mata em legítima defesa, por exemplo, o cara tá vindo te matar, você saca a arma e mata o cara primeiro, olha que loucura. Vamos esquecer que você tá em legítima defesa, mas você matou o cara. Você atirou, matou o cara, tem ligação, porque foi seu tiro que matou, e você matou alguém. Então tem enquadramento na lei. Só que a sua conduta não será contrária à norma. E quando eu falar em norma, você entende proteção de bem jurídica. A norma não é matar alguém. Olha que curioso. Isso é a regra. A lei é matar alguém. E a norma? Proteja o bem-vida. Norma é um comando que está dentro da lei, que não necessariamente vem explícito. Então, quando eu falo matar alguém, pena de 6 a 20, eu, na verdade, estou dando o comando inverso. Eu estou falando, não mate, porque a gente protege a vida. Perceba, quando você mata em legítima defesa, por que você não é contrário à norma? Porque você não está atacando o bem, você está protegendo o bem. Então, você pratica um fato típico de acordo com a norma. E aí, eu quero que você entenda o seguinte, você na hora que tiver as excludentes de ilicitude, você vai ter esse seguinte arranjo. Você vai ter as excludentes legais, não preciso explicar muito, são as excludentes que estão na lei, e você vai ter, cuidado, tá? Pelo amor de Deus, não é legal e ilegal, é legal e supralegal, ou seja, acima da lei ou fora da lei. As excludentes legais, você vai dividir em genéricas e as específicas, beleza? Então aqui, as excludentes genéricas, eu chamo de genérica porque ela está na parte geral do código. E por que elas são excludentes genéricas? Porque elas se aplicam genericamente a qualquer crime. E essa aqui é o objeto da maioria das provas e da maioria das questões. Aqui você não esquece que as excludentes genéricas são as 4 famosas. Então, ó, estado de necessidade, legítima defesa, beleza? Estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito, beleza? Então aqui são as 4 hipóteses quando você estiver em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento ou exercício regular de um direito. Essas 4 hipóteses você retira a ilicitude da conduta ou você ganha uma permissão. As excludentes específicas, eu não tenho por que falar aqui, porque você vai estudando ao longo dos crimes. Elas se referem especificamente ao crime. O exemplo mais clássico aqui que tem é o estupro, quando o cara pratica o aborto proveniente de estupro. A mulher é estuprada e ela pode abortar sem ser ilícita. E perceba, ela vai praticar uma conduta típica, mas com permissão na lei. Mas aqui não se preocupa não. E ó, um detalhe, na guarda municipal não cai, curiosamente, não sei te explicar porquê, não cai crimes contra a pessoa e nem contra o patrimônio, que é muito comum nessa área. Vai cair só os crimes contra a administração. Legal? E as supralegais, eu vou ter uma mais clássica, que pode ser objeto da tua prova. É o chamado consentimento do ofendido. O que é isso? As condutas sociais mais modernas. Tatuagem, piercing, brinco. A tatuagem, ela é uma lesão corporal permanente gravíssima. O tecido epitelial não volta mais. Por que eu não puno os tatuadores? Porque quando você vai ao estúdio, você dá um consentimento para que ele pratique um fato típico sem ser ilícito.
O seu consentimento é uma permissão, é uma autorização dada pela vítima, o ofendido. Só que toma cuidado. Esse consentimento, olha para cá, ele tem que ser antes ou durante. Legal? Então ele tem que ser um consentimento prévio ou durante ali a prática que está acontecendo. Então, para o cara fazer uma tatuagem em você, ou você já chega ao estúdio e ele faz uma tatuagem, ou você tá sendo lá fazendo, o cara tá fazendo qualquer tipo de curativo, o cara também é enfermeiro, sei lá, e aí você fala, pô, tu também é tatuador, né? Pô, fala logo a tatuagem aí pra cobrir essa cicatriz. Pode ser também prévio ou durante, tudo bem? Detalhe, esse agente, esse ofendido, tem que ser uma pessoa capaz. E por último, esse consentimento, obviamente, tem que ser sobre um bem disponível. Não vai dar o consentimento para alguém arrancar um braço teu, porque aí você vai ficar comprometido na função. Já uma tatuagem, um simples desenho, não volta o tecido epitelial ao normal, a derme, mas ele não compromete o funcionamento. Tranquilidade? Um detalhe, você vai ganhar permissões para você atuar em fato típico sem ser punido, só que cuidado, você tem sempre a ideia da proporcionalidade, seja no estado de necessidade, onde no estado de necessidade você tem uma situação de conflito. Tá vindo um carro desenfreado e você tem que escolher, salvo o idoso ou salvo a criança. Não dá para você salvar os dois. Aqui não entra uma ideia de certo e errado. Ali vai entrar uma ideia de peso. Você vai escolher um deles, dos direitos, que seja sacrificado. Uma criança e um idoso. Aí você, a idosa já viveu muito, vou salvar a criança que ainda tem toda uma vida pela frente. Foi o seu critério. Ótimo, você fez uma escolha e um direito será sacrificado. Nesse momento, você vai responder por omissão de socorro? Claro que não. Você estava em estado de necessidade, porque ao mesmo tempo que você se omitiu para salvar. Tranquilo? Detalhe, legítima defesa já não é certo e errado. Aí agora tem uma injusta agressão a um bem seu. Você está aqui parado, o cara olhou para tua cara, tá olhando o quê? Já vem querer me dar um socão. Minha integridade, ela é íntegra. Eu tenho direito dela inteira. Se o cara vem, eu posso me esquivar e revidar. E aí eu ofendo, vou repelir uma injusta agressão, atual ou iminente. Detalhe, usando dos meios moderados. Estado de necessidade, a mesma coisa. Você faz o sacrifício do direito até salvar o outro direito. Até ali é o momento. O estrito cumprimento de dever legal. Você agora tem um dever da lei e você sabe que você tem que atuar nos limites. Isso que é um estrito cumprimento, é atuar nos limites da lei. E às vezes você recebe da lei um exercício regular de um direito. Melhor exemplo, você é pai, você vai botar seu filho de castigo. Ele fez uma besteira aqui, você fala, vai pro quarto e não sai de lá. Você acabou de fazer um cárcere privado. Ou o moleque tá no quarto, você tranca a porta. Só sai daí a hora que se arrepender. Cárcere privado. Só que você tá num direito. O direito ao pátrio poder. O direito de corrigir seu filho e educá-lo. Sem os excessos. Então aqui, essas 4 modalidades, você pode praticar excesso nelas. De maneira dolosa, querendo exceder, o cara vem te agredir, você, bum, nocaute. Já acabou a agressão, o maluco já está apagado. Você continua a agredi-lo. Você está agredindo agora querendo. Ou, sem querer, você dá um socão, confunde que acha que o cara não está apagado e você continua agredindo no ímpeto. Vou botar para você aqui, resumidamente, como é uma dicasinha aqui rápida, vou te botar em qual palavra que reside o excesso. Olha para cá. O estado de necessidade, o excesso dele vai ser aqui, quando você não tiver mais necessidade. Tranquilo? A legítima defesa é quando você não estiver mais em defesa. Quando o cara tá vindo, você, bum, saca a arma, bum, tiro no joelho. Se ele já está imobilizado e você continua a atirar, é um excesso da defesa. Você não está mais em defesa de uma agressão. O estrito cumprimento do dever legal, o excesso vai ser no estrito. É quando você exceder os limites do que é estrito para você cumprir. E o exercício regular reside aqui no regular.
é quando você não estiver regularizado para exercer aquele direito. Por exemplo, você é um pai com a suspensão do pátrio poder. Nesse momento, você não está regularizado para exercer um direito. Policial que tem o porte de arma suspenso, você não está regularizado para exercer aquele direito, aquela prerrogativa que o teu cargo te dava. Tranquilidade? Isso aqui é um panorama geral, claro que a gente precisa entrar em cada uma delas, mas não é o objetivo desse vídeo aqui. Então, um panorama geral para você ir com um mapa, um arranjo genérico, é esse aqui. Vamos embora ver se isso ficou ou não? Vem comigo então aqui agora na questão. E aí é o seguinte, a parada é, joga na tela aí, foi. Ó, primeira hipótese aí é, determinado policial, ao cumprir um mandado, então se falou em mandado, é uma ordem, então você está num dever. Teve de usar a força física para conter o acusado. Após a concretização, o policial continuou a ser fisicamente agressivo. Então repara, após a concretização, já não estava mais no estrito. Se ele já cumpriu o ato, não tinha mais necessidade dele atuar naquele dever. Ele continuou a ser fisicamente agressivo, mesmo não havendo a necessidade. Nessa situação, ele excedeu o quê? O estrito cumprimento de um dever legal, gabarito letra A. E uma próxima questão, numa outra ideia, durante o cumprimento de um mandado, viu o mandado, sublinha porque é uma ordem. A determinado indivíduo, este atirou em um investigador, o qual, então perceba, você está agora tomando um tiro. É uma agressão injusta a um direito à vida seu. O policial, obviamente, revidou e atingiu fatalmente o agressor. Nessa situação, a conduta do investigador configura, letra A, uma legítima defesa própria. Lembrando que você pode também defender terceiros. E fica a dica, um policial ou um guarda municipal, ainda que tenha porte de arma, porque eu posso ter a guarda municipal com porte, jamais atira em dever. Legal. Nenhuma corporação tem o dever de matar, mas apenas o direito a defender a si ou a população. Tranquilidade? Então eu fico por aqui, deixo essa dica para você sobre direito penal geral, excludente de ilicitude. Grande abraço, bora prosperar!